Hoje nós vamos falar sobre uma passagem bem conhecida. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. E diz assim: Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso, vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. E perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Essa passagem nos mostra que a nossa fé, ela tem que ir além das paredes da igreja. Nessa passagem, Jesus não estava no templo, ele estava em uma casa. O versículo 1 diz que soube-se que ele estava em casa. E no versículo 2 está escrito: Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Havia obstáculos para levar o doente. Pela porta não dava para entrar com o doente, nem pela janela. Eles não podiam aproximar-se de Jesus. E Jesus pregava a palavra. Nós somos privilegiados porque ministramos a palavra de Deus às pessoas. Descobriram o telhado. O milagre só foi possível por causa da unidade daqueles 5 homens. O doente e os 4 que o carregavam. O pecado, ele nos fragmenta. A nossa vida de independência de Deus nos deixou nessa situação. Mas nós somos indivíduos. Indivíduos significa aquilo que não pode ser dividido. É isso que nós somos. Indivíduos. Pensando em nossa unidade, Jesus orou em João 17, rogando a Deus que nós sejamos um. É condição para que o mundo creia que nós somos dele, que sejamos unidos. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Os gafanhotos, irmãos, eles não têm rei, mas eles marcham em bando. Ninguém teme um gafanhoto apenas, mas uma nuvem amedronta qualquer pessoa. A igreja é uma agência do reino, é unidade, é um organismo. A oração de Jesus não ficou sem resposta. Mesmo sem sentir, estamos aqui unidos nele, unidos em Jesus. Voltando ao texto, chegaram com o homem paralítico, mas não dava para entrar. Nem pela porta, nem pela janela. Se há um alvo em sua vida ou na minha vida, não importa se a porta está aberta ou se a porta está fechada. Não importa o tamanho da dificuldade. Jesus está dizendo para a gente através desse texto: vá em frente, persevere, 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 porque Deus vai mostrar para você uma forma de você chegar aonde Ele quer que você chegue.
Se parece não haver caminho, continue a orar, continue a clamar e Deus vai te mostrar um novo caminho. Deus vai mostrar para você como chegar ao lugar que Ele tem reservado para mim e para você. Deus vai honrar a tua disposição, a tua perseverança, o teu esforço. E caminhar sozinho é muito difícil. Aquele homem, ele estava acompanhado pelos 4 amigos. Aqueles homens descobriram o poder da união. Eles sabiam que juntos podiam fazer algo. Então eles levaram o homem, abriram um buraco no telhado e desceram o leito. O paralítico tinha amigos de verdade. É preciso ter amigos. Amigos que nos criticam, que nos apoiam e que muitas vezes até nos carregam. Aquele homem conseguiu 4 amigos. Com amigos ao lado, tudo fica mais fácil. A caminhada fica muito mais fácil. E o versículo 5 diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. O versículo 5 diz que Jesus viu-lhes a fé. O que é que Jesus tem visto em mim e em você? Será que Ele tem visto fé em nós? O certo é que divididos nós não vamos conseguir. O certo é que divididos não vamos completar a tarefa que Ele nos deixou. O certo é que com arrogância, com autossuficiência, nós não vamos a lugar algum. E muito menos nos sentindo coitados e incompreendidos. Não podemos dizer, só eu sobrei. Não podemos dizer isso. Algumas pessoas dizem que o Evangelho virou um comércio e que apenas ele ou ela enxerga isso. Mas hoje, assim como no tempo de Elias, existem mais 7.000 que sobraram como você. Há muita gente pagando o preço e vivendo o Evangelho como está escrito na Bíblia. Você não está sozinho. Amém. Quando Jesus nos transforma verdadeiramente, o batista, o metodista, o presbiteriano, o assembleano, o tradicional, o pentecostal, eles se rendem a Ele. Estamos unidos nele, somos um corpo e Ele é a cabeça. Queridos, voltando ao texto, aqueles 5 homens estavam lá. Levaram o doente para cima da casa. Os outros 4 homens estavam dispostos a carregar o amigo. Não podemos desistir uns dos outros, irmãos. Não podemos deixar que as pessoas se vão assim, sem que nós façamos nada. O nosso desafio é tratar com as pessoas trabalhosas. Eu sou trabalhosa. Você é trabalhoso? Deus quer que a gente trate com essas pessoas. Se nós fôssemos fáceis, seria muito fácil nós convivermos uns com os outros. Mas nós somos trabalhosos. Nós somos cheios de defeito. E Jesus está dizendo nesse texto que nós não podemos desistir uns dos outros, sem nos esforçarmos para que nós tenhamos união. Não podemos abrir mão de pai, de mãe, de irmão, de filho, de chefe, de amigo, porque as pessoas são trabalhosas. Se você orar, se você clamar e, sobretudo, se você aprender a amá-los, eles vão chegar lá. Aquele homem teve humildade para deixar ser carregado. Muitas vezes, quando nós temos problemas e precisamos que as pessoas nos carreguem, nós não deixamos que as pessoas nos carreguem. Nós não deixamos que as pessoas nos ajudem e nos ajudem a nos colocarmos de pé. E aí, é nesse momento que nós desistimos, que nós andamos para trás, que nós cruzamos os braços. Para ser carregado, é preciso ter humildade. É preciso ter humildade para depender dos amigos. E isso não é fácil. Às vezes Deus permite que nós passemos por situações nas quais dependemos de pessoas para nos ajudarem. Como aquele paralítico que dependia dos amigos. Se nos dermos as mãos, as coisas vão acontecer. Não desista dos outros porque eles não passaram o seu teste de qualidade. Insista. Continua. Se eles forem embora, vá atrás deles. Fale com eles. Insista. É hora de deixar de lado o senso crítico e prosseguir. Mas eles descobriram o ponto correspondente.
há um lugar certo para se tocar. Através do louvor, da palavra, da oração. Quando eles acharam o ponto certo, eles baixaram o leito. Antes eles procuraram, buscaram, perseguiram o que queriam. E você? Parece que não tem como chegar às promessas de Deus para a sua vida. Parece que não tem como chegar à cura. Parece que não tem como chegar àquela porta de emprego dos seus sonhos. Parece que você não tem como chegar ao crescimento espiritual. A sua vida continua uma gangorra espiritual. É assim, continue. Persevere. Não desista. Mesmo que você não tenha achado ainda aquele ponto principal que vai levar você até diante de Jesus e você vai poder expor e ele ouvir tudo aquilo que você necessita. Continue. Mesmo que você não ache porta, não ache janela, mesmo que as pessoas tentem impedir você, mesmo que as pessoas tapem a tua visão, mesmo que as pessoas falem e impeçam você de ouvir o que Jesus quer que você ouça. Mas lembre-se de que ninguém cresce espiritualmente sozinho. Se fosse assim, os primeiros cristãos, os apóstolos, não teriam crescido, pois eles viviam no meio do povo e das suas obrigações cotidianas. Precisamos uns dos outros, porque nós somos um corpo. Os apóstolos perseveravam juntos. Quer ver? Atos 2, 42 a 45 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Voltando ao texto, no versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Aqueles homens foram até aquele lugar, achando que o que aquele homem mais precisava era voltar a andar. É sempre assim, irmãos. Nós sempre nos enganamos quanto àquilo que é mais importante para nós. Eles acreditavam que o maior problema do amigo paralítico era a sua deficiência física. Mas acontece que Jesus tocou no ponto fundamental e deixou claro para todos a necessidade primeira ou primordial daquele homem, quando ele disse: perdoados são os teus pecados. Ele poderia ter dito: volta a andar, que você passe a andar, mas Jesus foi ao ponto crucial. Preste atenção. Jesus não disse para o homem que ele estava curado. Jesus disse que aquele homem, naquele momento, recebia o perdão de Deus. E o salmista diz o que é ser feliz e bem-aventurado. Lá no Salmo 32, 1 e 2, ele diz assim: bem-aventurado ou feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não diga a Deus o que Ele tem que fazer para resolver a sua vida. Não diga a Deus o que Ele tem que refazer para resolver os seus problemas. Ele sabe melhor do que o que você precisa mais. Muitas vezes nós achamos que para resolver as nossas vidas nós precisamos da coisa X, mas Jesus vai ao ponto certo. E ele diz exatamente o que nós precisamos. Quando a gente começa a concorrer com as pessoas, as coisas ficam difíceis. A nossa oração deve ser no sentido de mudar nossas atitudes em relação às coisas e em relação às pessoas. Jesus sabia do que aquele homem precisava. E ele foi direto ao ponto. Sabe por quê? Porque sem perdão ninguém anda. Foi por isso que Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Sem perdão ninguém anda. Aquela paralisia física era uma metáfora da paralisia espiritual do ser humano. Sem perdão ninguém vai a lugar nenhum. Sem
Sem perdão, você não anda, você não progride, você não vai para frente. Sabe por quê? Porque Jesus disse, Ele nos ensinou a fazer uma só oração. E Ele disse naquela oração que Ele nos perdoaria, que Deus nos perdoa na mesma medida em que nós perdoamos os outros. Sem perdão, ninguém vai a lugar nenhum. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, a autopiedade não deixam que eu e você caminhemos, porque esses sentimentos nos paralisam. Você já pensou nisso? Quando você tem os problemas e você começa a cultivar a autopiedade, você começa a dizer, eu não vou mesmo a lugar nenhum. Mas eu também não tive isso, eu também não tenho aquilo, e eu não tenho aquilo por causa da pessoa X, eu não tive isso porque alguém fez isso ou isso comigo. Aí a água com a mágoa começa a brotar, o rancor começa a brotar, a autopiedade cada vez aumenta mais, e tudo isso nos paralisa. Porque nós deixamos de acreditar que Deus vai fazer em nossas vidas e aí nós simplesmente não nos movemos mais. Daquele dia em diante, aquele homem mudou a sua maneira de ver a vida. Ele chegou ali pensando como era triste a sua vida, porque ele não andava. E ele saiu dali certo de que a sua maior necessidade era receber o perdão de Deus. Para voltar a andar no plano físico e voltar a andar no plano espiritual. Porque há muita gente com a vida emperrada, com os sentimentos emperrados, com várias áreas da sua vida emperrada, porque precisa perdoar. Só Deus pode consertar. Pare de ficar remoendo o passado. Perdoar é não guardar ressentimento. Se ressentir é sentir de novo. Quando eu fiz a cirurgia da cabeça, eu lembro que no primeiro e segundo dia eu senti muitas dores. Mas quando eu lembro das dores que eu sentia, não dói mais. É só uma lembrança. Passou. Quando eu lembro de quando eu estava na UTI, me recuperando, não dói nada. Passou. Ressentimento é você tornar a sentir. E com relação aos nossos sentimentos, nós sentimos e sentimos de novo amanhã, e de novo depois de amanhã, e de novo depois de amanhã, e ficamos magoados, ressentidos, não perdoamos e não andamos. Nós precisamos, como aquele homem, da ajuda de pessoas e principalmente da ajuda de Jesus. Precisamos encontrar aquele ponto certo, estar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Para que Jesus diga para nós: perdoados são os teus pecados. Porque Ele nos perdoa todos os dias. Por que nós não conseguimos perdoar as pessoas? Jesus nos perdoa todos os dias. Todos os dias. Nós fazemos coisas erradas, deixamos de fazer coisas todos os dias. Uma vez o Senhor disse para mim, eu magoadíssima com uma pessoa. Eu disse: minha filha, eu te perdoo todos os dias, toda hora. E você tem dificuldade em perdoar uma pessoa? Todos os dias eu te perdoo. Libera perdão. Tem um amigo, um pastor judeu, e ele contou que foi arrebatado. E quando ele chegou ao céu, é como se estivesse passando um filme da vida dele. E algumas partes da vida desse homem estavam apagadas. E ele percebeu que essas partes apagadas eram coisas que ele tinha feito, das quais ele não tinha a menor alegria, ele se envergonhava. E aí ele perguntou a Deus: mas por que é que essas partes estão apagadas? E Jesus disse para ele: você pediu perdão desses erros. Amém. Eu apaguei. Eu não me lembro mais. Jesus não é ressentido conosco. Ele não torna a sentir porque nós caímos ali, caímos aqui e caímos
sentindo, ressentindo, tornando a sentir. É por isso que nós precisamos do perdão. Só Deus pode consertar. Pare de ficar remoendo o passado. Perdoar é não guardar ressentimento. Não sofra quando você lembrar daquilo de novo. Quando nos lembramos de uma dor física que aconteceu no passado, nós voltamos a sentir dor? Não! O que acontece quando você lembra de um corte no dedo? O que acontece quando você lembra de uma perna quebrada, de um braço quebrado, de uma ferida, de uma dor no estômago, de uma dor de cabeça que você teve? Você volta a sentir dor? Não. Você não ressente. Quando nós perdoamos realmente, nós não sentimos mais dor. Jesus perdoou o pecado e o homem foi capaz de andar, de caminhar, de crescer e de receber de Deus tudo aquilo que ele tinha para aquele homem. Mas os fariseus discutiam a legitimidade de Jesus para realizar o milagre do perdão dos pecados, que fez com que o homem voltasse a andar. Tem sempre algum crítico de plantão. E o crítico é sempre um religioso. Alguém que se acha muito certinho, muito bonzinho, muito acima dos outros. E o versículo 7 diz assim: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Aqui nós aprendemos a discernir os milagres de Deus dos outros muitos milagres que acontecem à nossa volta. O milagre de Jesus vai além da cura física. Jesus é conhecido por ter, muita gente conhece Jesus por ter sido um milagreiro, ter curado fulano, ter levantado paralítico, ter curado cego, mas a cura de Jesus vai muito além da cura física. Veja as palavras de Jesus para ele, e só percebe isso quem está no mesmo Espírito. Jesus não quer curar só o físico, Jesus quer que a gente vá além. Jesus quer subir mais um degrau, quer curar o seu emocional. Por isso ele disse para o homem: perdoados são os teus pecados. Amém. Ele podia ter dito: ande, homem, comece a andar. Mas ele foi muito além e aquele homem compreendeu. Deus não está interessado apenas na nossa cura física. Deus não está interessado apenas na solução dos nossos problemas. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar os nossos sentimentos. Ele quer fazer com que andemos para frente. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Ele quer que nós tenhamos relacionamentos sadios, que nós sejamos emocionalmente curados. Com a alma doente, ninguém cresce. Com a alma doente, ninguém anda. E Jesus trouxe você aqui hoje para dizer para você que Ele não quer só resolver o seu problema pontual. Qual é o seu problema? O que é que aflige você hoje? Mas Ele não quer apenas resolver o problema. Ele quer curar a sua alma. Ele quer que você cresça. Ele quer que você conheça a Jesus profundamente. Algumas doenças físicas podem alejar a alma das pessoas por causa do sentimento de inferioridade, do fato de achar que é um coitadinho, que é uma coitadinha. A alma doente não cresce, não vive a vida abundante que Deus tem para nós nesse mundo. Mas esse milagre tem outra particularidade importante, e ela está registrada nos últimos versículos do texto lido. 10, 11, 12, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomando o seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Imaginem a cena comigo. Aquela cama daquele homem, antes,
representava o seu infortúnio e a sua prisão. Aquele homem estava preso àquela cama por muitos e muitos anos, impedido de andar. Mas agora, ele pega a antiga cama-prisão, levanta à vista de todos, carrega aquela cama nas costas e nas mãos, como se fosse um troféu. Ele passou com aquela cama no meio dos críticos, passou com a cama no meio daqueles que censuravam, passou com a cama no meio daqueles que não acreditavam, e aquela cama era levantada agora como um troféu, para que todos pasmassem, vissem e dissessem: nunca vimos coisa semelhante. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Às vezes a gente fica esperando que Ele chegue num cavalo branco e abra um mar à nossa frente, mas Ele quer nos ensinar, Ele quer nos curar para que nós tenhamos uma vida abundante. Ele quer que nós tenhamos relacionamentos, as nossas emoções sejam curadas, para que nós possamos andar, caminhar, para que Ele nos faça progredir. Em nome de Jesus, o que é que te aflige hoje? Essa situação de angústia que tira o seu sono, prepare-se. Você vai passar com a tua vitória no meio de todos os que não acreditavam em você. No meio de todos os que disseram: olha, tá vendo? Não tem jeito. Olha, coitada, coitado. Olha só para ele. Você vai passar com a tua vitória no meio de todos aqueles que criticaram. O que te aflige hoje? Aquilo que te aflige hoje vai se tornar um troféu na sua mão. E você vai levantar esse troféu diante de quem disse que não ia dar certo, que você não ia superar aquela dor, que você não ia superar aquela perda, que nunca mais as coisas seriam boas para você, que nunca mais aconteceria nada de bom na sua vida. Jesus está dizendo para você que esse dia vai chegar. Você vai passar por meio de todos eles dizendo: eu superei, Jesus me livrou, Jesus me salvou, Jesus curou a minha alma, Jesus curou o meu físico, Jesus curou o meu espírito, e hoje eu vivo feliz com a vida abundante que Deus me deu. Você vai superar, sim. Você vai superar. Você não vai ficar preso. Você não vai ficar sem poder andar, porque o Filho de Deus, Ele está chegando com providência na sua vida. Quem não acreditou vai ver você transformado e vitorioso. Jesus disse que não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama. É para colocar a lamparina num lugar de destaque, para todos verem. Sabe por que as coisas vão acontecer na sua vida? Porque eu e você somos a luz do mundo. Ele não quer você debaixo da cama, escondido dos outros. Ele não quer que você continue humilhado, ressentido, magoado. Eu e você somos a luz do mundo. A lamparina tem que ser colocada num lugar alto. Todo mundo tem que ver, tem que iluminar muita gente. Quando Jesus viu aquele homem, e diante do esforço dos amigos, o milagre de Deus aconteceu. Mas Deus não faz milagre para preguiçoso, irmãos. Vamos prestar atenção nisso. Bartimeu, o cego Bartimeu, ele clamou e o povo dizia: cala a boca, Bartimeu. E ele continuou clamando: cala a boca, Bartimeu. Ele insistiu e queria falar com Jesus. Ele conseguiu parar Jesus, de tanto que ele gritava: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E o povo: cala a boca! Não incomoda o mestre! A mulher do fluxo de sangue enfrentou uma multidão sangrando, 12 anos, fraca, se arrastando. Ela enfrentou uma multidão até que ela conseguiu tocar em Jesus. Ela chegou no ponto correspondente. Josué e o povo com as muralhas de Jericó, quando eles obedeceram às ordens de Deus, durante 6 dias, eles rodearam,
rodearam, o povo todo zombando lá do lado de dentro. E aí, seus crentes, vão querer derrubar a muralha assim, dando volta, tocando trombeta? E aí, sem noção, vocês vão continuar? Mas eles obedeceram a Deus. E no 7º dia, Deus derrubou as muralhas para eles. E eles passaram por cima delas. Portanto, irmãos, nós temos que continuar, temos que perseverar, temos que trabalhar, mesmo muitas vezes não acreditando muito. Deus sabe que nós não somos heróis e heroínas. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que às vezes acreditamos e às vezes não. É por isso que na Bíblia tem inúmeras vezes: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. É por isso que ele diz isso para a gente frequentemente. Quando os amigos viram o homem levando o leito nas costas, eles sentiram que a vitória foi coletiva. A vitória não foi só do doente, a vitória foi de todos eles. Em todos os sistemas, doutrinas e religiões, o Deus deles está muito acima, muito longe, não anda com eles, não se mistura com eles. Você não vê por aí um adesivo dizendo: Allan Kardec me ama, Buda morreu por mim, Maomé me deu vida abundante, ou então Krishna vai voltar. Você não vê nada disso. Mas Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus morreu por mim e por você, mas Ele não está morto. Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo para nos dar essa vida abundante. Ele nos ensinou a orar para que nós possamos nos aproximar do Pai. E mais, Ele vai voltar. Nós temos que encontrar amor e amizade sincera. Temos que orar mais, buscar mais a Deus, para que Ele nos transforme a igreja. A conquista do paralítico foi uma conquista coletiva, e a conquista coletiva, ela tem muito mais sabor, tem muito mais gosto do que a conquista individual. A melhor coisa que existe é você ter uma vitória e poder compartilhar com as pessoas. É você, no dia da sua vitória, contar com as pessoas que gostam de você, que torcem por você, que estão perto de você. A vitória individual, ela não tem muito valor, mas a vitória coletiva é poderosa. É por isso que Jesus disse que nós somos um corpo, e como corpo nós precisamos uns dos outros. Mas há pessoas que vivem carregadas e não querem ficar boas, porque como é que elas vão chamar a atenção dos outros? Não deveria existir crente fraco. O Espírito que habita em nós é um Espírito de força, de fé e de unção. O homem voltou para casa com suas próprias pernas por causa da união, da amizade e do milagre de Jesus Cristo. Contaram uma história que em um hospício havia 400 doentes mentais e só 2 enfermeiros. E perguntaram para ele: mas como é que 400 doentes mentais e 2 enfermeiros? Aí olharam no pátio, estava cada um dos doentes enroscado num canto, com seus próprios pensamentos e palavras. E aí um dos enfermeiros disse: não tem problema, cada um deles vive no seu próprio mundinho. Nós não podemos viver, cada um de nós, no nosso próprio mundinho. Nós estamos conectados, nós somos um corpo. Se você e eu prejudicarmos os outros, também nos prejudicamos. Ame a sua família, ame os seus irmãos em Cristo, ame os seus amigos, perdoe, seja perdoado por Deus, sejamos um. Temos que lutar juntos, porque a vitória é de todos nós. Nós somos indivíduos. Indivíduo é algo que não se divide, porque nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Jesus querido, obrigado.
Obrigada por tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Senhor, que a tua palavra nos transforme, que a tua palavra desça ao nosso coração, Senhor, que a tua palavra cumpra, Senhor, a finalidade, Senhor, que te apraz. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Pedimos e agradecemos desde já, em teu nome, Senhor.